Conhecido como o homem norte-americano mais rico de todos os tempos e a pessoa mais rica da história moderna, foi o magnata de negócios e filantropo mais promissor da época. Também é uma grande referência quando falamos de grandes empreendedores que já existiram. Ademais, com seu grande conhecimento e uma fome insaciável por investimentos e negócios, nasceu da pobreza e conseguiu se tornar o primeiro grande magnata do petróleo. Foi o fundador de grandes instituições de ensino e da primeira companhia petrolífera do mundo, e possivelmente carregou o nome da primeira família trilionária da história. Mas você sabe quem foi esse grande homem no mundo dos negócios? Então se liga que você vai descobrir agora mesmo. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar sobre o americano e magnata John Rockefeller. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. John Davison Rockefeller, segundo de 6 filhos de William Avery Rockefeller e Eliza Davison. Nasceu em 8 de julho de 1839 em Whitford, em Nova York. Seu pai foi madeireiro e depois vendedor de produtos botânicos, sendo conhecido como um médico botânico vendendo Elixir. Também era conhecido como um homem misterioso, mas amante da diversão. Era chamado de Grande Bill ou Bill Diabólico. Inimigo jurado da moralidade convencional, optou por uma vida de viagens e retornava com pouca frequência para sua família. Ao longo de sua vida, William ganhou uma reputação de manobras escusas em vez de trabalho produtivo. Ele ganhava dinheiro fazendo golpes na comunidade. Ele dava conselhos sobre negócios para os seus filhos e sempre levava a melhor. Isso porque o pai queria que os seus filhos seguissem os seus passos. Engano meus filhos sempre que posso. Quero afiá-los. Já Eliza, dona de casa e batista dedicada, se forçou para manter a estabilidade em casa e aceitou a vida dupla promíscua do marido. O jovem Rockefeller fez sua parte no trabalho doméstico e ganhou dinheiro extra vendendo batatas doces, perus e até emprestando dinheiro aos seus vizinhos. Apesar da ausência do seu pai, que pouco voltava das suas viagens para visitar a família, o jovem Rockefeller foi sempre uma criança bem comportada, séria e estudiosa. Seus contemporâneos os descreveram como reservado, sério, religioso, metódico e discreto. Era excelente debatedor e se expressava precisamente. Era profundo amante da música e sonhava até ter uma carreira musical. Logo de início mostrou a excelente aptidão para os números e para a contabilidade. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Moravia, em Nova York, e em 1851 para Origo, onde entrou na Academia de Origo. Em 1853, mudaram-se para Strongsville, subúrbio de Cleveland. Rockefeller ingressou na Central High School de Cleveland e então fez um curso de contabilidade de 10 semanas na Folsom Commercial College. E dessa forma, identificou-se com a área e estava dando um grande passo para o que lhe aguardava no mundo dos negócios. Em setembro de 1855, com 16 anos de idade, conseguiu seu primeiro emprego como assistente de escritório, trabalhando numa pequena firma chamada Hewlett & Tuttle. Trabalhava longas horas com prazer e dessa forma aprendeu todos os métodos e sistemas de escritório. Aprendeu o cálculo de custos de transporte que lhe serviam mais tarde. O salário total dos seus primeiros 3 meses de salário foi de $50. Já era adepto à filantropia, doando 6% do que ganhava à caridade, aumentando 10% aos seus 20 anos de idade. Em 1859, Rockefeller entrou no negócio com seu parceiro Maurice Clark, com $4.000. Era uma empresa que negociava feno, grãos, carne e outros produtos, época em que começou a ganhar muito dinheiro. Assim, tornou-se rapidamente um homem de negócios, ganhando dinheiro a cada ano que passava. Após o atacado de alimentos, em 1863, percebendo o potencial comercial da produção de petróleo no oeste da Pensilvânia, Rockefeller e os irmãos Clark compraram uma refinaria de petróleo e criaram a Clark e Rockefeller, em The Flats, na região industrial de Cleveland. A refinaria pertencerá a Andrews, Clark e Companhia, composta por Clark e Rockefeller, pelo químico Samuel Andrews e pelos 2 irmãos de Clark. O óleo de baleia se tornava muito caro para a população e era necessário um combustível mais barato para a iluminação. Em fevereiro de 1865, no que mais tarde foi descrito pelo historiador do setor do petróleo, Daniel Yeager, como uma situação crítica, Rockefeller comprou a parte dos irmãos Clark por $72.500 e estabeleceu a firma Rockefeller e Andrews.
Em 1866, seu irmão William Rockefeller comprou uma refinaria em Cleveland e John tornou-se seu parceiro. Em 1867, Henry Flagler tornou-se sócio da indústria e a Rockefeller, Ingalls e Flagler foi fundada. Em 1868, a empresa possuía 2 refinarias e uma subsidiária de marketing em Nova York. Estava bem posicionado para tirar vantagem do pós-guerra e a grande expansão do Oeste o favorecia, fomentado pelo crescimento das ferrovias e a economia movia a petróleo. Fez grandes empréstimos, reinvestiu lucros, adaptou-se rapidamente a mudanças do mercado e colocou observadores em campo para acompanhar a rápida expansão do setor. Ao fim da Guerra Civil, Cleveland foi um dos 5 principais centros de refino dos Estados Unidos. Em julho de 1870, Rockefeller formou a Standard Oil Company, que rapidamente se tornou um dos mais prolíferos centros de refino de Ohio. A companhia cresceu ao ponto de se tornar um dos maiores transportadores de petróleo e querosene do país. Ela começou com a parceria de John e William Rockefeller, Flagler, Ingalls e outros sócios. As ferrovias estavam lutando ferozmente para o tráfego e uma tentativa de criar um cartel para controlar as taxas de frete formou-se a Companhia de Melhoramento do Sul, juntamente com a Standard Oil Company, com outros homens do petróleo e com outros centros de petróleo. Em menos de 4 meses, em 1872, no que mais tarde ficou conhecido como Conquista de Cleveland ou Massacre de Cleveland, a Standard Oil Company absorveu 22 de seus 26 concorrentes. Finalmente, até seus antigos adversários como Pratt e Rogers viram a inutilidade de continuar a competir com a Standard Oil, e em 1874 fizeram um acordo secreto com seu velho inimigo, ou seja, Pratt e Rogers tornaram-se sócios de Rockefeller. Em 1877, a companhia entrou em confronto com a Ferrovia Pennsylvania, sua principal transportadora. Rockefeller tinha previsto o uso de dutos como sistema de transporte alternativo para o óleo e começou uma campanha para construir e adquiri-los. A Estrada de Ferro, vendo a tentativa de Rockefeller, contra-atacou e formou uma subsidiária para comprar petróleo e construiu refinarias e oleodutos. No final da década de 70, a Standard Oil Company refinava mais de 90% do petróleo dos Estados Unidos. Até aqui, John Rockefeller já era milionário. 9 pessoas, incluindo Rockefeller, comandavam 91 companhias. Seu vasto império contava com mais de 90 mil poços, 4 mil quilômetros de gasodutos, 5 mil vagões-tanques e mais de 100 mil funcionários. Em 1882, Rockefeller fundou a Standard Oil Trust, a primeira empresa de trust do mundo. A Standard Oil Company tornou-se um monopólio tão poderoso que, em 1890, alguns estados industrializados adotaram a lei Antitrust, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Em 1899, as empresas foram reunidas novamente em uma holding, e a Standard Oil Company de New Jersey, que existiu até 1911, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que havia violado a lei Antitrust, a empresa foi dividida em 34 novas empresas. Rockefeller, que raramente vendia ações, vendeu 25% das ações da Standard Oil Company no mercado da separação. Todos os acionistas receberam ações proporcionais em cada uma das novas 34 empresas. As ações de cada empresa triplicaram o valor em seus primeiros anos e Rockefeller se tornou o primeiro bilionário do país, com uma fortuna que valia quase 2% da economia nacional. Desde o seu primeiro salário, Rockefeller entregou dízimo para sua igreja, mais tarde filiada à Convenção Batista do Norte. A riqueza de Rockefeller cresceu junto com suas doações, principalmente para causas educacionais e da saúde pública, mas também para a ciência e as artes. Em 1884, financiou em Atlanta a Universidade Spelman para mulheres negras. Também doou consideravelmente à Universidade de Denison, entre outras universidades batistas. Criou a Universidade de Chicago em 1892 e doou mais de 80 milhões de dólares para a instituição, transformando a pequena faculdade batista numa instituição de renome mundial em 1900. Sua General Education Board foi fundada em 1909 para promover educação em todos os níveis em qualquer lugar do país. Também apoiou instituições como Yale, Harvard, Columbia e entre outras. Em 1901, fundou a instituição de pesquisa medicinal Rockefeller em Nova York. O nome mudou em 1965 para a Universidade Rockefeller, após expandir sua missão e incluir uma graduação.
Isso levou a 23 prêmios Nobel. Fundou a Comissão Sanitária Rockefeller em 1909 e criou a Fundação Rockefeller em 1913 para expandir o trabalho da Comissão Sanitária. Doou-lhe aproximadamente 250 milhões, com foco na saúde pública, treinamento médico e artes. Também construiu a Faculdade Médica da União Pequim, na China, que ajudou na Primeira Guerra Mundial. A quarta maior ação filantrópica de Rockefeller foi a Fundação Memorial a Laura Spillman Rockefeller, em 1918, de suporte a estudos, com investimentos total de 550 milhões de dólares. Em 1938, a família Rockefeller construiu o Rockefeller Center. É o complexo de 19 edifícios comerciais que ocupam uma área cerca de 89 mil metros quadrados, no centro de Midtown, em Manhattan, na cidade de Nova York. A família Rockefeller é uma família estadunidense industrial, política e de banqueiros que se tornaram uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a família Rockefeller usou suas grandes fortunas para se manter influente no cenário político e econômico dos Estados Unidos. É considerado uma das famílias mais poderosas da história do país. John Rockefeller casou-se com Laura Celestina Spillman Rockefeller. O casal teve 4 filhas e um filho, John Davison Rockefeller Jr. John Rockefeller era uma pessoa que era presente em família, principalmente ao lado de sua esposa. Uma certa vez ele disse: "O julgamento dela foi sempre melhor que o meu. Sem seus conselhos, eu seria pobre." John Rockefeller Jr. teve 5 filhos, entre eles, John Davison III, o herdeiro da sociedade. Nelson Aldrich Rockefeller, o segundo filho de Rockefeller Jr., foi governador de Nova York entre 1959 e 1973. Foi vice-presidente dos Estados Unidos entre 1974 e 1977, na gestão de Gerald Ford. John Rockefeller passou grande parte dos seus últimos 40 anos de sua vida em Connecticut, sua propriedade no condado de Westchester, em Nova York. John Rockefeller faleceu em Ormond Beach, na Flórida, no dia 23 de maio de 1937, em decorrência de um ataque cardíaco. Foi sepultado no Lakeview Cemetery, em Cleveland. Galera, quem diria que um homem saiu da pobreza em uma época tão difícil e mesmo assim tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Isso que é determinação. John Rockefeller deixou um grande legado para o mundo com a sua história e até ensinou muitas pessoas com suas estratégias de negócios. Mas e você? Aprendeu algo hoje com esse vídeo? Deixe nos comentários. Então é isso. Fiquem bem, meus amigos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixa nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!